Agora os nossos comentaristas, a gente fala sobre as nossas sabatinas à presidência da República. Semana passada tivemos a sabatina dos candidatos ao governo do estado de São Paulo e agora teremos a sabatina para os candidatos à presidência da República. Lembrando que na quarta-feira teríamos o início com o ex-presidente Lula, mesmo com a participação dos assessores do ex-presidente em relação à participação dele, toda a presença já tinha sido confirmada, agora vem a informação de que ele não vai participar. Na quinta-feira, teremos a presença de Ciro Gomes, na sexta de Simone Tebet e na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, a participação do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Girando os nossos comentaristas, começando por você, Marcelo, em relação à terceira via. A terceira via participa, obviamente, de todas as oportunidades que aparecem para as propostas para apresentação dos planos de governo, mas os polos estão cristalizados, né, Marcelo? Dificilmente teremos qualquer mudança em relação a esse cenário eleitoral para a presidência da República. Eu acho bastante improvável, se não impossível, né, que se viabilize uma candidatura da chamada terceira via, né? Até porque nós teríamos que descobrir o que isso representa em termos de proposta efetiva, né? E não o candidato se apresentar como terceira via, porque não é nem o Lula, nem o Bolsonaro, né? Em que as propostas desse candidato ou dessa candidata se diferenciam, né, dos dois que estão na liderança das pesquisas. Eu queria aproveitar essa brecha para fazer um rápido comentário ainda sobre a questão da liberdade de expressão na campanha. Eu acabo de ver aqui pela Jovem Pan duas notícias intrigantes. Um juiz eleitoral do Mato Grosso proíbe um outdoor que associa o candidato Lula a aborto, ao MST forte e a, aspas, bandido solto. Logo em seguida entra uma notícia de que o Ministério Público Eleitoral não vê ilícito em chamar Bolsonaro de genocida, né? Vejam como é sempre perigoso, né, fazer qualquer restrição à liberdade de expressão, porque o que acontece quase sempre é se cair num critério altamente subjetivo que dá margem a essa evidente contradição. Então, que haja a maior liberdade de expressão possível e que os candidatos aproveitem isso para apresentar suas ideias nas sabatinas que vão sendo realizadas. É isso, Diogo Schelp. A partir dessa semana a gente vai ter a oportunidade, então, aqui na Jovem Pan, de fazer boas perguntas aos candidatos Ciro, também ao presidente Jair Bolsonaro, na outra semana, na segunda-feira, como o Thiago falou, e também a Simone Tebet. Infelizmente, a Haddad, algumas questões, algumas dúvidas vão ficar em aberto, sem resposta. Exatamente, Adriana. Essa semana vai ser uma semana importante e os candidatos à presidência vão participar de várias entrevistas, entre elas as entrevistas na Jovem Pan com Simone Tebet e com Ciro Gomes, na semana que vem com o presidente Jair Bolsonaro. Para Simone Tebet e Ciro Gomes, obviamente, é uma oportunidade para eles apresentarem as suas ideias e as suas propostas. Simone Tebet entrou mais tarde na pré-campanha, lembrando que o partido dela, a aliança de partidos que a trouxeram como candidata, definiu seu nome mais recentemente. Portanto, ela ainda está, né, agora sim, apresentando as suas ideias e a gente vai começando a conhecê-las. E essa entrevista, essa sabatina, vai ser muito importante para consolidar, né, o conhecimento que se tem de suas propostas. No caso de Ciro Gomes, ele já vem sim apresentando propostas. Aliás, talvez seja o único candidato que, como já está nessa corrida, nessa pré-campanha há mais tempo, assim como o Lula, assim como o Bolsonaro, mas enquanto os outros dois ficaram concentrando, né, seus discursos em ataques mútuos, Ciro Gomes sim trouxe muitas propostas, inclusive deu várias entrevistas já discutindo longamente sobre essas ideias, sobre a visão de país que ele tem. Goste-se ou não, concorde-se ou não com as ideias que ele tem sobre economia, por exemplo, que é um dos pontos em que ele mais reforça, o fato é que ele já vem apresentando essas ideias. Ele não se apresenta simplesmente como um candidato um candidato nem Bolsonaro, nem Lula. Isso ele também faz, mas ele tem trazido essa discussão e com certeza na sabatina, na Jovem Pan, vai ser uma oportunidade para que
os entrevistadores procurem saber mais detalhes e procurar encontrar também as contradições de todo, como é muito comum em todo o plano de governo. E na semana que vem, obviamente, a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, que também vai ser muito importante. Roberto Mota, a necessidade de se apresentar para a população, inclusive em relação às propostas de cada candidato. Isso, exatamente, Thiago. Esse momento é único. É sempre importante lembrar que numa democracia onde se chega ao poder através dos votos, uma campanha eleitoral, a gente não pode esperar que seja uma coisa ideal, ingênua, custando apenas de ideias e propostas. É lógico que ataques fazem parte, porque imagina, se eu sou um candidato, estou tentando disputar o poder, chegar ao cargo mais alto da República, mas tem um concorrente meu que está mentindo, que está escondendo informações, eu presto grande serviço ao eleitor expondo essas mentiras, dizendo, olha, isso que o candidato está falando é incompatível com tudo que ele fez até hoje. Por isso, eu reforço o que o Marcelo Rocha Monteiro disse, o debate tem que ser livre, o debate não admite fiscal, não admite porteiro, o povo brasileiro, o eleitor que está nos escutando agora, enquanto dirige o seu Uber ou prepara o seu café da manhã, esse cidadão não precisa de tutela. A maioria das pessoas que nos está ouvindo é formada de adultos. Eles sabem quando o candidato está mentindo. Eles sabem quando o passado do candidato o condena. Então, é importante deixar que essas ideias fluam, que as palavras corram. Não precisamos de fiscais da opinião pública.